Olá, aqui é o Alisson e hoje eu vou comentar sobre o livro Cântico, de Ayn Rand. E na minha opinião, essa história é simplesmente sensacional, curta e sensacional. Pois imagine, então, uma sociedade no futuro onde o conceito de indivíduo, onde o eu não existe. Não existe eu, não existe o indivíduo, não existe o meu, aquilo que é individual. A única coisa que existe é o nós. Então, pare e pense, né? Reflita sobre isso por, por alguns segundos e me diga se uma história como essa não tem a premissa, né, suficiente para ser sensacional. Bom, mas vamos por partes, né? A Ayn Rand, então, ela é uma escritora, filósofa. Ela nasceu na Rússia e depois se mudou, então, para os Estados Unidos. E ela começou a escrever essa história aqui ainda na sua adolescência, quando ela vivia na Rússia. Mas ela só foi finalizada, então, próximo ali de 1937, quando a autora ela já estava nos Estados Unidos. Mas mesmo ela dizendo que a história não era algo como anti-Rússia, né, digamos assim, como um texto, né, uma literatura ali deixando claro toda a sua objeção, né, o que estava ocorrendo na Rússia, é claro que a gente consegue notar algumas semelhanças, né, pelo menos das críticas, né, que a gente encontra aqui nesse livro, com o que estava acontecendo então na Rússia, com todo o movimento comunista ali da União Soviética, né, por exemplo. Já que a gente está falando ali em um período de pós-Primeira Guerra Mundial e um pouco antes ali da Segunda Guerra Mundial. E se eu não me engano, e isso é algo que eu já ouvi, né, em algumas pesquisas, vídeos, coisas que eu li também sobre a Ayn Rand, é que quando ela então se mudou para os Estados Unidos, claro que a sua teoria ali não estava completamente pronta, né, formatada, mas ela já tinha então os princípios, né, do que seria o seu objetivismo, né, que é a principal filosofia, né, da Ayn Rand, na qual ela protege, né, digamos assim, o indivíduo. Ela mostra o problema, né, do coletivismo, os erros ali, os problemas que a gente pode ter com o coletivismo e toda a força, todo o poder que o indivíduo tem, na verdade, né? Só que nesse momento ela não era levada a sério como filósofa. Hein? Então a forma como ela encontrou de extravasar, né, digamos assim, de levar esse tipo de visão que ela tinha para que outras pessoas pudessem ter contato com isso, foi através então da literatura. E eu sempre ouvi falar que a literatura de Ayn Rand não é tão boa assim, etc. Eu ainda não li A Revolta de Atlas, né, que eu acho que é o livro mais conhecido da autora, mas pelo menos esse aqui, Cântico, eu achei sensacional. Bom, e nessa história, então, o nosso protagonista se chama Igualdade 72521. Então, como você pode ver, ele nem nome tem, né? O que ele tem ali é uma designação entre a sua casta, né, digamos assim. Então, ele é uma igualdade, todos são iguais, e um número de série, né, por exemplo. E a gente acompanha, então, né, o Igualdade 72521 em uma espécie de futuro distópico, onde, ao contrário do que a gente imagina, né, sobre o futuro, um futuro com tecnologias avançadas, etc., o que a gente tem, na verdade, é quase nada de tecnologia, é algo bem rudimentar mesmo, o que lembra até a história A Máquina do Tempo, né, do H.G. Wells, por exemplo. E nessa sociedade aqui, então, nesse futuro distópico, como eu disse ali no início do vídeo, o eu, né, o indivíduo, a ideia, o conceito do indivíduo, ele foi suprimido pelo coletivismo. Então, você não tem a primeira pessoa, por exemplo, né, do singular, o eu, e a autora substitui, então, e a autora e o protagonista, né, substitui, então, isso pelo nós, né, pela primeira pessoa do plural. Então, por diversas vezes, você vai encontrar não só o protagonista, mas outros personagens na história, né, se referindo a eles mesmos como nós. O que pode soar um tanto estranho, né? Porque eu acho que a primeira relação que a gente faz é como se a pessoa tivesse algum distúrbio, né, mental, múltiplas personalidades, né, por exemplo. Mas aqui, então, é porque o personagem ele não tem o conceito do eu, né, para trocar, então, no lugar do nós. Mas essa sociedade, ela tem conhecimento que o passado foi muito diferente desse presente deles, né, então, que era um tempo antigo, com tecnologias, coisas esquisitas, né, mas que era um tempo obscuro, um tempo que hoje em dia não deve mais ser mencionado.
E até sobre isso, né, dessa relação deles com o passado, que seria o nosso presente, né, por exemplo, eu separei um trecho aqui. Mas nunca devemos falar de épocas anteriores ao grande renascimento. Caso contrário, somos sentenciados a 3 anos no palácio de detenção corretiva. Apenas os antigos cochicham sobre isso nos entardeceres, no lar dos inúteis. Eles cochicham muitas coisas estranhas, acerca de torres que subiam aos céus, sobre carroças que se moviam sem cavalos e sobre luzes que queimavam sem chama naqueles tempos não mencionáveis. Mas aquelas épocas são malévolas. Esses tempos passaram quando o homem viu a grande verdade, que é esta: todos os homens são um e não há vontade alguma, exceto a vontade de todos os homens juntos. Então dá para ver que essa grande verdade, então, que eles colocam é quando foi feita essa transição, né, entre o indivíduo para o coletivo. E como deu para ver, né, nessa citação aqui que eu li, o que é chamado como o lar dos inúteis, né, por exemplo. Então essa sociedade ela é dividida em grupos, né, em castas, e claro, né, é um governo que funciona ali no modelo top-down, né, então de cima para baixo, onde cada um tem o seu papel nessa sociedade pré-estabelecido pelo governo, né, por aqueles grupos que estão ali no controle, né? Então seriam os eruditos, né? As pessoas ali que estão tomando as decisões. Então, por exemplo, nesse lar dos inúteis, são as pessoas que, de acordo com o governo, né? De acordo com essa gestão, são pessoas descartáveis, que já não têm mais utilidade, né, para a sociedade. Então eles são isolados de todo o resto. E o nosso protagonista, ele tem um desejo secreto, já que não deveria existir, né, o desejo, porque não tem por que você desejar algo, sendo que isso não cabe, né, a você decidir, né? Alguém decidirá para você o que você fará então na sua vida. E o nosso protagonista, ele tem então esse desejo secreto de ser um inventor, de ser um cientista, um pesquisador. E é claro, né, que eu não vou comentar aqui no vídeo se ele segue então, né, se ele consegue isso ou não, para não dar nenhum spoiler aqui, mas o que eu posso já deixar claro é que essa decisão, se ele vai ser designado ou não, né, para esse grupo aí, por exemplo, dos inventores, não cabe a ele, né, não é uma escolha que ele pode fazer, é uma escolha que farão por ele. Então eu acho que até mais seguro eu não comentar mais coisas sobre a história, porque eu acabo me empolgando, né? E posso soltar aqui algum spoiler, por exemplo. Mas eu recomendo demais essa história aqui. Eu acho que mais para fazer uma reflexão do extremo que seguir por esse caminho, né, do coletivismo, o extremo para onde isso pode nos levar. É claro que aqui a gente está falando de uma ficção, de uma distopia e etc., mas eu acho que o exercício, né, de você simplesmente refletir, pensar sobre, considerar, né, as coisas então que uma ficção, uma literatura está tentando te apresentar, eu acho que isso é muito válido. Daí tem algumas menções, né, aqui que eu acho que eu posso fazer. A primeira delas é que essa história aqui, ela me lembrou bastante o 1984, do George Orwell, que a gente ainda não tem vídeo aqui no canal, mas a minha mãe deve gravar em breve esse vídeo, e aí eu deixo um link aqui. Uma outra relação que eu posso fazer é sobre uma entrevista que eu vi do Jordan Peterson com a Yeonmi Park, que é uma mulher que conseguiu fugir ali então, né, da Coreia do Norte. E nessa entrevista com o Peterson tem uma parte realmente complicada, né, difícil de imaginar, de conceber algo assim, que é quando ela explica que na Coreia do Norte, no período, né, em que ela vivia lá ainda, ela não conseguia se enxergar, e não só ela, mas todas as pessoas ali, né, com quem ela morava, as pessoas daquela sociedade em geral, elas não tinham o conceito de que elas estavam presas. Por quê? Porque o conceito de liberdade não existia. E isso, por exemplo, é uma coisa que a gente aqui, né, do lado ocidental, eu acho que é mais difícil para a gente conseguir entender esse tipo de coisa, porque por mais que nós tenhamos problemas diversos e complicados e etc., nós ainda estamos em uma situação melhor do que muitas outras pessoas, né? Então imagine o que é você não ter nem o conceito de liberdade, porque se você não entende o que é ser livre, como que você vai saber se você
você está preso ou não, né? Se você é um prisioneiro de alguém, se você é um escravo, por exemplo. Então, eu acho que essa é uma grande relação que eu consigo fazer com esse livro aqui, por essa questão do indivíduo, né? Quando você suprime a questão do indivíduo e você leva apenas o coletivismo, diversas coisas que logo de caras, quando você tenta pensar sobre isso, não vão surgir, mas diversas coisas que estão atreladas ao indivíduo, ao eu, elas somem junto disso. Então eu vou deixar o link para essa entrevista do Peterson aqui na descrição. Eu comprei também o livro da Ian Umi Park, que eu preciso me programar aqui para ler e gravar um vídeo aqui para o canal. Mas para finalizar esse vídeo, eu separei aqui um trecho da própria autora no prefácio do livro, que ela escreveu em 1946, com uma crítica, né, que ela faz então a todo esse coletivismo. E ela diz assim: a maior culpa das pessoas hoje em dia é aceitarem o coletivismo por negligência moral. Pessoas que buscam proteção da necessidade de tomar partido ao recusarem admitir para elas próprias a natureza daquilo que estão aceitando. Pessoas que apoiam planos projetados especificamente para atingir a servidão e se escondem por trás da falsa afirmação de que são amantes da liberdade, sem dar qualquer significado concreto à palavra. Pessoas que creem que o conteúdo das ideias não precisa ser averiguado, que princípios não precisam ser definidos e que fatos podem ser eliminados simplesmente fechando os olhos. Essas pessoas esperam ver-se num mundo de ruínas sangrentas e de campos de concentração e escapar da responsabilidade moral lamuriano. Mas eu não quis dizer isso. Aqueles que desejam a escravidão devem ter a bondade de chamá-la pelo nome. Devem enfrentar o significado completo do que estão advogando ou permitindo que exista. O significado preciso, exato e completo de coletivismo, suas implicações lógicas, os princípios nos quais se baseia e as últimas consequências a que esses princípios conduzirão. Eles devem encarar isso e então decidir se é isso que desejam ou não. Bom, fica aqui então a minha resenha para Cântico da Ayn Rand. Como eu falei, tem várias outras coisas que eu gostaria de falar, mas que eu acho que é melhor eu guardar essas informações para que você possa ter, né, a melhor experiência possível ali quando você estiver lendo então essa história. Se você gostou do vídeo, eu vou pedir para você deixar um like, se inscrever e compartilhar com alguém que possa gostar desse tipo de conteúdo. Qualquer comentário que você tiver é só deixar aqui embaixo e a gente se vê aqui no próximo vídeo no canal. Até lá!